Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao nosso canal. Hoje eu vou resolver aqui as questões de física da prova de técnico de operação júnior do último concurso da Petrobras agora, do dia 30 de abril de 2023, ok? Antes da gente mergulhar nas questões e comentar um pouquinho sobre elas, deixa eu só me apresentar. Eu sou o professor Friedman e aqui no canal você encontra tudo o que é necessário para você que quer entrar na Petrobras, tá bom? A gente tem cursos aí para a parte de engenharia de petróleo e também de técnico de operação. E aí, se você quer entrar na Petrobras, quer saber todos os conteúdos, tudo que é necessário, aqui você está no lugar certo, tá bom? Então já deixa aí seu like, já se inscreve no canal e vamos que vamos para as nossas questões. Bom, falando aqui um pouco do edital, né? No edital a gente teve aí bem distribuído, né? Os 5 grandes tópicos da física, assim, do ensino médio, tá? A gente teve aí a parte de mecânica, a parte de termologia, eletricidade e magnetismo, ondas e hidrostática, a parte de fluido ali e mecânica dos fluidos, tá bom? No total, em física, foram 21 questões, tá certo? Uma menos do que a parte de química. A parte de química foram 22 questões. Geralmente caía mais física do que química nas provas. Nessa prova caiu uma questão a mais de química em relação à parte de física, tá bom? Mas foi bem próximo ali do que a gente já estava prevendo. E também a gente previu que a parte que mais ia ser cobrada ia ser essa aqui de termologia, né? Foi bastante cobrado aí, escala de temperatura, só disso teve 3 perguntas, que não foram tão boas assim, né? Mas a gente vai discutir. Teve várias perguntas de gases também e termodinâmica, beleza? Vamos lá então mergulhar nessas questões. A gente já começa aí com a 62. Pode ser que não seja exatamente a mesma numeração na sua prova, tá? Porque teve ordens diferentes, mas é próximo, geralmente, tá? Se não for esse número, é um a mais ou um a menos. Já começa com a 62, polêmica. Ele fala, ó, com relação à lei de Newton, julgue o próximo item. As leis de Newton são válidas para todos os referenciais inerciais. Até aí, tudo certo. Ou seja, aí ele vai explicar o que são referenciais inerciais. Aqueles que estão em movimento uniforme ou em repouso, né? Esses referenciais inerciais são aqueles que estão ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? E aí tinha tudo para ser uma boa questão, mas a Sebrasp colocou aqui apenas movimento uniforme. E deixou a dúvida, né? Porque também existe o movimento circular uniforme, né? Um movimento que tem velocidade constante, mas fica mudando o sentido, né, numa trajetória circular. Esse movimento, esse referencial em movimento circular uniforme, não é inercial, tá bom? E a grande dúvida aqui foi essa, né? Será que esse movimento uniforme aqui está se referindo só ao retilíneo uniforme ou também ao circular uniforme, tá bom? A Sebrasp considerou que era somente o retilíneo uniforme. Então, no gabarito preliminar deles, não sei se vai mudar, o item está como correto, tá bom? No nosso gabarito extraordinário, que a gente fez antes de sair o gabarito preliminar, a gente colocou como errado, né? Porque ele só colocou uniforme, isso poderia contemplar também o circular uniforme. Então, deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que esse item aí está certo ou errado, tá? Poderia ter sido uma questão muito melhor, muito mais clara, né? Mas infelizmente a Sebrasp tem dessas. Bom, vamos aqui para 67. Ó. Conforme a lei da termodinâmica básica, julgue o seguinte item. Aí ele fala ó, que um gás ideal, né, tenha diminuído 0,1 metros cúbicos devido a uma compressão isobárica sob a pressão de 10 ao cubo Newton por metro quadrado. Então teve uma compressão aqui. Quando o gás sofre uma compressão, o trabalho que ele realiza é negativo, né? E aí ele fala que durante esse processo o gás perdeu também 1000 joules de calor. E aí ele pergunta, nessa situação, a variação da energia interna do gás foi superior a 900 joules. Isso aqui é uma questãozinha de primeira lei, né, da termodinâmica. A gente viu bastante no nosso curso aí, calor é igual a variação de energia interna mais trabalho, ok? Bom, o que é que ele deu aqui, né? Ele já deu calor. Como ele falou que perdeu 1000 joules, então o calor seria menos 1000 aqui nessa primeira lei, né? Menos 1000 igual a ΔU, não sei ainda. E o trabalho, né? O trabalho também vai ser negativo,
E o trabalho ele é dado por pressão vezes variação de volume. Vou botar aqui embaixo, ó, o trabalho ele é com pressão constante, ele é pressão vezes variação de volume. Pressão ele fala ali que é 10 ao cubo, né? 10 ao cubo. E a variação de volume 0,1 metros cúbicos, que seria aqui 10 a menos 1, né? 10 a menos 1, no caso aqui dá 10 ao quadrado joules o meu trabalho, tá certo? Mas ele é negativo, né? Tem que botar menos 100 joules aqui na minha fórmula, tá bom? Por quê? Porque é uma compressão. E aí, passando esse 100 para lá, tá negativo aqui, passando para lá como positivo, vai ficar que o ΔU é igual a menos 900 joules. Né? Houve uma variação de energia interna de menos 900 joules. Ele fala aqui, né? A variação da energia interna do gás foi superior a 900 joules. Não foi, né? Variou apenas exatamente 900 joules. Então, esse superior aqui está errado, tá? Item aí errado. Beleza? Vamos lá para a única questão de eletromagnetismo que caiu na prova. Foram esses 4 itens aí, tá certo? E aí ele dá algumas figuras, né? Ele dá aqui na figura A e B circuitos, no caso aqui em série e em paralelo, tá bom? Na figura C, ele dá aqui uma carguinha negativa com as superfícies equipotenciais. E na D, ele fala de uma pintura aqui, né? Uma pintura com pistola eletrostática que libera gotículas de tinta negativamente carregadas. Né? Essas gotículas de tinta, por estarem carregadas, elas vão se aderir aqui a uma peça metálica que está ligada no fio terra aqui, né? Aterramento com solo, tá bom? Bora ver o que ele vai perguntar sobre essas 3 situações aí. Ó, 63. Supondo que os elementos que compõem os 2 circuitos elétricos esboçados nas figuras A e B sejam idênticos, é correto afirmar que, quando ligadas as chaves dos 2 circuitos, as 4 lâmpadas irradiarão a mesma quantidade de candelas. Candela, foi estranho falar assim, né? Mas é uma medida de intensidade luminosa. E o que é que dita quantas candelas vão ser emitidas, né? É a potência dissipada ali na lâmpada do circuito, tá certo? E a potência a gente pode calcular de várias fórmulas, né? Uma das fórmulas é U quadrado sobre R, né? Queda de tensão na lâmpada ao quadrado sobre R. E aí, se a gente comparar aqui série e paralelo, não vai dar a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu pegar aqui em série, ó, a tensão da lâmpada, digamos que seja U, tá certo? Se eu pegar em série, ó, vai cair U sobre 2 em cada lâmpada, né? U sobre 2 aqui, U sobre 2 aqui. No caso em paralelo, a queda de tensão em cada lâmpada, ó, veja, a tensão aqui é U e a tensão aqui é 0, né? A queda de tensão em cada lâmpada vai ser U. A queda de tensão é a mesma, né? No caso da montagem em paralelo. Então, como as lâmpadas são idênticas, né? A gente pode considerar que a resistência é a mesma, mas a tensão, a queda de tensão em cada lâmpada é diferente, né? Então, não vai ser a mesma quantidade. Esse item aqui está errado, ok? Vamos lá. 64. No processo de pintura por pulverização eletrostática, não ocorre indução de campos magnéticos. Bora entender esse processo aqui, o que acontece, né? Veja que as cargas se aderem aqui na peça metálica, né? E uma vez que elas tocam na peça metálica, veja que não tem mais o sinal de menos, né? Elas ficam neutras. Essa carga foi neutralizada. Foi para onde ela? Foi para o fio terra aqui, né? Foi para a terra aqui, para o solo, tá certo? Então existem cargas em movimento aqui da peça metálica para o solo, tá? E aí ele pergunta: ocorre ou não ocorre indução de campos magnéticos? Se tem corrente elétrica, né, pela regra da mão direita, você tem um campo magnético gerado, né, induzido por essa corrente, beleza? Então, esse não aqui está errado. Se tem corrente, tem campo magnético, ocorre sim. Item incorreto, errado, ok? 65. Com base nas informações da figura D e nos princípios da teoria eletromagnética clássica, é correto afirmar que ocorrerá um fluxo de partículas carregadas na direção do solo devido ao aterramento, né? Veja, são cargas negativas, né? Esses são elétrons sobrando. A carga fica neutra quando encosta na peça metálica. O que é que acontece? O elétron que estava aqui na gotícula, ele vai sair daqui
e vai para a Terra, né? O elétron se movimenta aí no sentido da peça para a Terra, ok? Então, a gente tem de fato esse movimento, esse item aqui está correto. E na figura C, uma questão de eletrostática, tá bom? Uma questão de potencial elétrico, né? O potencial elétrico, chamado aí, né, às vezes de U, ele é kq sobre r quadrado, certo? Como a carguinha central aqui é negativa, desculpa, kq sobre r, tá bom? Kq sobre r. R quadrado é campo elétrico. Como a carguinha é negativa, né, quer dizer que esses potenciais aqui, VA e VB, eles vão ser negativos também, tá? E como é que funciona, né? Quanto maior for o R, menor vai ser o módulo dessa fração aqui, né? Ou seja, ela vai se aproximando de zero. Se você tiver R infinito, a potencial no infinito vai ser zero, né? Só que como é negativo, é como se ficasse assim, ó. Vou chutar valores aqui, tá? Menos 50 aqui, menos 40 aqui, menos 30 mais longe, até no infinito que vai ser zero, tá bom? O potencial em módulo ele vai diminuindo até conforme a gente se afasta da carga, né? Conforme a gente vai para o infinito, tá certo? Só que ele é negativo, tá? Então, ó, eu posso dizer que VA é menor que VB? Posso, ó. Posso porque o R vai ser menor, né? Então, em módulo vai ser maior, só que é negativo, vai ser menos 50. O módulo aqui é maior do que menos 40, tá certo? Chutei valores aqui, mas só para a gente entender como se comporta aqui o potencial em volta de uma carga negativa. Se fosse positiva, ia ser do mesmo jeito, só com sinal positivo aqui, tá bom? Então, como é negativo, de fato, VA vai ser menor que VB. Esse item aqui também está correto, tá bom? Vamos nessa questãozinha aqui de hidrostática, né? Essa aqui foi tranquila até. Ele deu aqui vários frascos, né, com água e óleo e tal. E aí, bora ver o que ele vai falar aqui. Ele informa, né, que a densidade da água é maior que a densidade do óleo, tá bom? E aí o 68, ó. Considere-se que no oceano a pressão hidrostática aumente aproximadamente 1 atm a cada 10 metros de profundidade, tá certo? Considere-se também que um submarino se encontra a 200 metros de profundidade e que a pressão do ar em seu interior seja de 1 atm. Com base nessa hipótese, conclui-se que a diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino é inferior a 19. Bora ver a pressão no exterior do submarino, né? Pressão externa, né? No exterior do submarino. Ele já fala aqui, ó, a cada 10 metros de profundidade vai aumentar 1 atm, né? Então, o que você vai fazer, ó? 10 metros de profundidade aumenta mais 1 atm, né? A 200 metros vai aumentar quanto? X, né? X. E aqui fica tranquilo de ver, 200 metros são 20 vezes 10 metros, né? Então, X aqui, na verdade, ele vai aumentar 20 atm. Aumentar, né? Existe a pressão atmosférica de 1 atm. Quando você aumenta 20 atm, a pressão externa lá no submarino vai ser igual a 21 atm. Ok? 20 da água e mais 1 da pressão atmosférica. Tá bom? A pressão interna, ele falou na questão aqui que é 1 atm, né? 1 atm. Então, olha o que ele pergunta. A diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino. O ΔP aqui é 21 menos 1, né? Que seria 20 atm. Ok? Logo, não é inferior a 19. Esse item aqui está errado. Tá bom? Vamos fazer a outra. Vamos fazer agora a 69. As pressões P nos pontos localizados à altura H igual a 0, aqui nos pontinhos aqui, né? Em cada recipiente, satisfaz a relação PA maior que PC, maior que PB, maior que PD, em que A, B, C e D são esses recipientes aqui. Bom, quem é que vai estar com a maior pressão, né, gente? Ó, esse aqui tem só água, esse aqui tem água e óleo. Se o óleo é menos denso, né? Quem tem maior pressão de todos? Esse é o primeiro lugar. Tá certo? Quem é o segundo lugar? Com certeza esse aqui, que tem água e óleo. Tem os dois, né? Então, o segundo lugar é esse. Sobrou esses dois. Quem tem maior pressão? Terceiro aqui é o da água. E quarto é o do óleo. Tá certo? Bora ver se está batendo. Ó. PA maior que PC
maior que PB, maior que PD. Está na ordem certinha. Então, esse item aqui está correto, tá bom? Essa foi relativamente tranquila, né? Só avaliar direitinho ali, né? Cada frasco desse, a pressão vai ser maior ou menor, sem maiores dificuldades, tá bom? Bora lá para a questão agora de mecânica, né? Questão, além daquela questão do referencial inicial que a gente fez ali, que foi confusa, nessa questão de mecânica teve confusão também. Bom, ele fala aqui, né, que aqui é um cavalo de pau, né, tem um braço que gira em torno desse centro aqui, né, beleza? E aqui ele fala simplesmente do carregamento de um container, procedimento do carregamento de um container de 1 tonelada de massa entre a plataforma e o navio, tá certo? E ele fala, né, desconsiderando as forças resistivas e ou dissipativas em todos os processos, 70. No procedimento de descarga do container, representado na figura B, a energia mecânica se conserva. Até quem sabe tudo de energia mecânica fica confuso para responder essa questão, né? Sebrasp, tanta coisa interessante para cobrar de energia mecânica, aí você quer cobrar teoria e faz uma questão totalmente mal feita como essa, né? Deprimente, deprimente. Bom, se conserva ou não, né? A energia mecânica, gente, ela é a energia cinética mais energia potencial, né? No caso aqui, potencial gravitacional. Bom, o que é o procedimento de descarga do container, né? O que é que eu imagino? Você pegou o container parado na plataforma, movimentou para o navio, numa altura menor, né? A figura dá a entender aqui que está na altura menor, e você fez esse procedimento, ele ficou na altura menor e terminou parado também, certo? Então, a energia cinética, né? Inicial é zero e a final também é zero, né? Então, esse item aqui não importa, não conta na energia mecânica, eu só tenho energia potencial gravitacional, que depende exclusivamente da altura do container. Quanto mais alto ele tiver, mais energia potencial gravitacional ele tem. No caso aí, está mudando a altura, né? Se está mudando a altura, está mudando a energia potencial gravitacional, tá bom? Questão bem ruim, deveria ser essa a explicação, né? Então o item estaria errado, a energia mecânica não deveria se conservar aqui, mas o gabarito preliminar, né, que saiu aí da Sebrasp, mostrou que esse item aí estava como correto, que a energia mecânica se conserva, né? Eu discordo muito disso daqui, tá bom? É uma questão que está mal feita, está faltando insumo, está faltando ele dizer especificamente o que é procedimento de descarga do container. Começa onde, termina onde, conta o que é que conta, o que é que não conta, né? Então, questão bem ruim, né? Infelizmente aí, era para ser uma questão fácil, tenho certeza que muitos alunos marcaram essa questão, tá bom? Marcaram essa questão, talvez a maioria tenha acertado, né? Mas quem estudou mais, quem fez uma análise mais detalhada, acabou errando essa questão, tá bom? Não quis você que marcou certo estudou menos, tá? Estou falando em média, né? Quem se aprofundou para entender a questão aí, foi pela lógica, acabou marcando errado e a gabarito da Sebrasp está como certo. Esperamos que mude ou anule a questão, porque não está bem indicado o que a questão quer que você pense, tá bom? Beleza, vamos para 71. Ó. Na 71, ele fala aqui, a condição necessária para que o braço do cavalo de pau fique em equilíbrio horizontal é dada pela relação P sobre F igual a 1 sobre 2. Bom, para estar igual aqui, gente, basta que os torques, né, sejam iguais aqui, ó, ou o momento da força, né? P vezes L tem que ser igual a F vezes 2L, né, para poder equilibrar a balança. Então, tem o seguinte, P vezes L igual a F vezes 2L. Aí você corta o L, fica P igual a 2F. P igual a 2F. Né? Como ele quer saber P sobre F, eu passo o F aqui para baixo, P sobre F igual a 2. A relação correta é essa e não 1 sobre 2, como está dizendo aqui, tá bom? Então esse item aqui está errado. E a 72 ele fala, considerando-se a gravidade 9,8, é correto concluir que o trabalho realizado na transferência do container entre a plataforma e o navio, separados por uma altura de 20 metros,
é superior a 200 kJ. Então, a 72 aqui, o trabalho, como é que eu calculo o trabalho, né? O trabalho vai ser exatamente a variação de energia cinética, ou o peso vezes a variação de altura, né? mgh, mesma fórmula de energia potencial, falei cinética antes, né? Potencial gravitacional. O trabalho é a variação de energia cinética ou potencial gravitacional. Beleza? O que a gente tem para calcular nessa questão aqui é a potencial gravitacional, tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, a massa. Cadê? Aí ele fala aqui na questão, né? 1 tonelada. Então 1000 quilos, né? 1000 quilos. Gravidade 9,8. E diferença de altura ele fala aqui 20 metros, né? 20 metros. Tá bom? Continha chata, né? Mas se fosse 10, isso aqui então é menor do que se fosse 10, né? Se fosse 10 ia ser como? 1000 vezes 10 vezes 20. Isso aqui sim ia dar 200 mil, né? 200 mil ou 200 quilojoules, como está dizendo aqui no enunciado. Tá bom? Não vai ser superior, né? Se fosse gravidade igual a 10, seria 200 quilojoules. Mas ele fala que é 9,8, então vai ser inferior a 200 quilojoules. Item errado também. Tá bom? Essa questão deveria ser todos os 3 itens errados, tá? Mas teve esse problema aí no item 70. Ok? Aí começou, né, questãozinha de gases, né, transformações gasosas, tá? Envolve também termodinâmica ali. Bom, ele dá algumas informações ali, né, falando sobre as figuras, basicamente, né? Ele fala aqui que aqui são 4 processos diferentes representados, né? AD, AC, AB e AE. Essas curvas aqui são isotermas, né? Ou seja, curvas de temperatura constante, tá bom? Ele dá uma tabelinha e ele dá aqui uma transformação gasosa, né? Ele fala aqui, na figura B, é um gás ideal submetido a variação de pressão, temperatura e volume. Tá certo? Beleza. Aí para julgar os itens, né? 73, ó. As 4 transições referidas na tabela e seus respectivos processos e temperaturas são compatíveis com as informações do diagrama PV da figura A. A gente tem que ver se essa tabela está condizente com esse gráfico aqui, né? Então, bora lá, ó, transição AB. Bora localizar AB aqui, ó. AB, né? Está caminhando por um isoterma. Ele está dizendo que AB é isotérmica, certo? E que TA é igual a TB. Perfeito, né? Temperatura de A igual a temperatura de B. Correto aqui. O AC, ele está dizendo que é adiabático. Né? Ele até fala aqui, ó, o AC ocorre sem transferência de calor. No texto ele fala isso. Então, o AC, de fato, é adiabático. Né? A definição de adiabático é essa, não tem transferência de calor. E ele fala que TA é maior que TC. Se o isoterma está mais alto aqui, né? Então, TA vai ser maior do que TC. Item correto também. Tá? Item não, né? Linha da tabela correta. O AD ele fala que é isocórico. AD isocórico é o mesmo que isovolumétrico. Né? Então, AD isovolumétrico realmente não muda o volume aqui, né? Não muda. E a gente tem uma redução de temperatura. Então, TA é maior que TD. Correto? E o AL ele fala que é isobárico. Isobárico, tá certinho, não muda a pressão, né? Pressão constante. E TA é menor que TE, também correto. TE vai ser maior, né? O isoterma está mais alto aqui do que TA. Então, está condizente a tabela com o que está mostrando no gráfico. Esse item aqui vai ser correto, né? Tudo aqui bem compatível. Ok? E aí ele fala, ó, considerando a figura B e a transição AB no diagrama PV da figura A, AB é o qual? AB é essa isotérmica aqui, né? É correto concluir que todo o calor absorvido pelo gás é usado para realizar trabalho, aumentando-se o volume. Né? Ele até mostra aqui, primeira lei, ó, Q igual a ΔU mais trabalho. Ele diz que ΔU aqui nesse caso é zero. Né? Então, todo o calor absorvido pelo gás gera trabalho, no caso, a expansão desse gás. Para uma isotérmica, isso está correto, ok? Isso está correto. Você bota calor aqui no gás, ele não vai aumentar a energia interna, porque é isotérmica, e aí ele vai pegar todo esse calor e vai transformar em trabalho, tá bom? Isso no processo de A para B, tá bom? Então,
isso aqui está correto, esse item. Muita gente se confundiu, né? Pensando na segunda lei. É impossível converter calor em trabalho, integralmente em trabalho, né? Isso aí, pessoal, é em um ciclo termodinâmico, né? Em um ciclo que você volta para o mesmo lugar, você não consegue converter integralmente o calor recebido em trabalho. Você vai perder alguma coisa em forma de calor, tá certo? Mas num processo não, ó. AB não é um ciclo, AB é um processo termodinâmico. E aí sim você pode ter completamente a transformação de calor em trabalho, nesse caso ser isotérmico, beleza? Então, os dois itens aí corretos. Bom, essa 75 foi chatinha, né? Escala de temperatura, ele dá aqui duas escalas, X e Y, né? Ele fala, né, que o mercúrio tem uma dilatação constante à medida que a temperatura aumenta. E aí ele fala, né, com base nessa hipótese, é correto concluir que a relação matemática entre as duas escalas é do tipo Tx igual a A mais BTy, em que Tx e Ty representam, respectivamente, as temperaturas nas escalas X e Y, e AB representam constantes. Bom, se você parar para quebrar a cabeça aqui com A e B, quem é A, quem é B, você pode errar a questão, tá? A sacada aqui é o seguinte: qualquer conversão de temperatura, pessoal, qualquer conversão de temperatura entre duas escalas, né? Então, Ty e Tx, sempre vai ser uma reta, né? Você tem aqui a temperatura que dá certo, outra temperatura aqui de referência, que é a conversão entre as duas. No meio do caminho vai ser uma reta, né? No meio e também para as extremidades aqui, vai ser uma reta para você converter escalas diferentes, tá certo? Sempre vai ser uma reta, e uma reta é uma função de primeiro grau, tá bom? Então isso daqui, ó, nada mais é, pessoal, do que uma função de primeiro grau genérica. Um termo livre aqui, né, que seria o termo linear, e um termo multiplicado aqui, né, coeficiente angular multiplicado por Ty, tá bom? Então ele está apenas dizendo que a conversão de temperaturas é feita com uma conversão de primeiro grau, uma conversão linear, como sempre acontece, tá bom? Foi bem teórica aí essa questão, né? Não precisava conta para resolver. Geralmente o que caía na prova era a conversão de escala de temperatura fazendo conta, né? Mas nessa aqui foi bem teórica para você sacar que é uma função de primeiro grau, tá? Esse item aqui, então, está correto. A 76 foi a única que caiu sobre ondas, tá certo? Ele dá aqui as situações, né? Ondas sonoras, ondas de rádio e micro-ondas. E aí, não precisa ler o enunciado, mas ele fala: os processos de comunicação esboçados em A e B usam ondas mecânicas e C, ondas eletromagnéticas, tá? O único erro aí, pessoal, a pessoa tinha que saber que a onda de rádio não é mecânica, né? Confunde com onda sonora, né? Onda sonora, de fato, é mecânica. Mas onda de transmissão de rádio não é onda eletromagnética, ok? Assim como micro-ondas, né? Micro-ondas também é onda eletromagnética, tá bom? Então o erro do item foi dizer aqui que no caso da B, né, de ondas de rádio, é onda mecânica, tá? Isso que tinha que saber para matar essa questão. Então esse item aqui está errado, tá bom? Aí só esse item de ondas. E aí volta para a escala de temperatura, né? Julgue os itens. Temperaturas são comumente medidas na escala Celsius. Perfeito. Em que as temperaturas de fusão e ebulição da água são respectivamente 0 e 100 graus a 1 atm. Perfeito. É assim que se faz questão, Sebras, né? Tudo bem certinho. Dessa forma, o intervalo de temperatura unitário, ou seja, 1 grau, é escolhido de tal maneira que a diferença entre o ponto de solidificação da água e o ponto de ebulição da água a 1 atm é 100 graus, tá certo? Por isso que fala-se graus centígrados, às vezes, você vê na televisão, né? Em vez de graus Celsius, fala graus centígrados. O que é centígrado? Você fez exatamente isso, pegou a temperatura de solidificação, 0 graus, e a de ebulição, 100 graus, né? E dividiu essa escala de temperatura em 100 intervalos iguais, dizendo que aqui vai ser 0 e aqui vai ser 100, né? Cada intervalo ali vai ser 1 grau, beleza? Diferença aqui da fusão para ebulição, 100 graus, tudo correto aqui nesse item, não tem o que estar errado, tá bom? E o outro,
a temperatura pode ser determinada por uma escala padronizada, equivalente ao conceito de energia do movimento molecular. O zero absoluto é uma temperatura em que o movimento das moléculas cessa, sendo esse valor, na escala absoluta ou escala Kelvin, igual a menos 273 Kelvin. O erro está aqui, né? A escala Kelvin é uma escala absoluta, que o zero absoluto, ele vale 0 Kelvin, né? Não existe temperatura negativa em Kelvin, tá bom? O zero absoluto, ele tem 0 Kelvin. Então, só aí já parou, né? E aqui ainda tem outro erro, né? Temperatura absoluta é inversamente proporcional à energia cinética média. Não, é diretamente, né? Diretamente. Então esse item aqui está bem tranquilo de acertar também o gabarito, né? Item errado. Tá bom? Aí mais uma questão de gases, né? Você vê como caiu termologia na prova, né? Ó, 97. A investigação da relação entre o volume e a temperatura de um gás mostra que gases sofrem contração quando sujeitos a um aumento significativo de temperatura. Se aumenta a temperatura do gás, ele sofre contração, já está errado aqui, né? Já está errado aqui. Quando a pressão e a quantidade de matéria de um gás são mantidas, o volume desse gás é inversamente proporcional à temperatura. Não, se você aumenta a temperatura de um gás, ele vai naturalmente ocupar mais volume, né? De forma diretamente proporcional, tá bom? Então esse item aqui, 2 erros também, está errado, tá bom? 98. Os gases diferem de líquidos e sólidos, pois o volume de uma amostra de gás depende fortemente de sua temperatura e da pressão que lhe é aplicada. Tudo certo. Experimentalmente, descobriu-se que todos os gases comuns se comportam aproximadamente da mesma maneira, sendo esse comportamento descrito pelas leis dos gases. Né? Um pouco controverso aqui, né? Dizer que todos os gases comuns se comportam, como ele botou aproximadamente, dá para aceitar, né? Mas nem sempre é tão aproximadamente assim. Você não pode sempre aplicar a lei dos gases, de gás ideal para um gás real. Você vai ter muito erro aí, né? Então, esse aproximadamente aqui, ok, mas meio questionável também, tá bom? E aí vem a outra parte. Assim, para quase todos os gases, o volume de uma amostra de gás, a temperatura constante, é inversamente proporcional à pressão. Tá certo? O volume de uma amostra, a temperatura constante, então não estou mexendo na temperatura, é inversamente proporcional à pressão. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume do gás. Né? Esse item está correto, tá? O problema da questão, que eu até deixei para entrar com recurso, né? Sugeri no vídeo lá que eu falei dos recursos para entrar com recurso nessa, é esse quase todos os gases, né? Pelo amor de Deus, Sebrasp. Escreva direito a questão, fala assim, para gases considerados ideais, o volume de uma amostra de gás, aí sim, eu estou considerando o gás ideal, tá tudo certo. Agora, quase todos os gases não, Sebrasp. Quase todos os gases são reais, não são ideais, e você não tem volume inversamente proporcional à pressão, tá bom? Então, assim, esse item está bem passível de anulação também, tá? Bateu com o nosso gabarito preliminar, porque a gente fez uma força para entender o que a Sebrasp quis dizer, mesmo assim ficou meio na dúvida ainda, tá? Mas o gabarito preliminar deles foi certo, beleza? Então, 3 questões problemáticas aí na parte de física, né? E aí, a última questão de hidrodinâmica, né? Teve questão de hidrostática e teve questão de hidrodinâmica também. Vamos ver. Apesar de não estar tão especificado no edital, né, que cai hidrodinâmica, mas fala de mecânica dos fluidos. E aí no nosso curso a gente teve o cuidado, né, de falar bem ali de hidrodinâmica, porque sabia que podia cair, tá bom? E caiu. Bom, ele fala aqui, né? Petróleo densidade igual a 800 kg por metro cúbico, fluido ideal, escoando através da tubulação horizontal, com área de seção 0,40 e 0,20. Considere-se também que no ponto 1, a pressão seja igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal e que a velocidade do fluido seja igual a 4 metros por segundo. Então aqui eu estou com velocidade igual a 4 metros por segundo.
Nessa situação hipotética, a velocidade de escoamento do fluido e a pressão no ponto 2 são iguais a Blau e Blau, respectivamente. Questãozinha de conta, né? Vamos lá. Como é que eu vou saber a velocidade aqui no ponto 2, né? Existe a equação da continuidade, né? Que ela parte do princípio que a vazão é constante. E faz sentido, né? A gente considera a vazão constante. Então, a gente vai ter, ó, A1 vezes V1 é igual a área 2 vezes V2. Esse V aqui não é vazão, é velocidade, tá bom? E aí, ó, como a área 2 é metade da área 1, né? Ou seja, diminuiu aqui, o V2 vai ter que aumentar para manter essa igualdade, né? V2 vai ter que dobrar. Veja, se a área caiu pela metade, a velocidade vai ter que dobrar. Dá para jogar na conta também aqui, né? Que você vai fazer, ó, 0,40 vezes V1, né? Que é 4, igual a 0,20, né? Vezes V2. Você também ia achar que V2 é 8 metros por segundo, tá bom? Então, essa parte aqui da questão está correta. Como é que eu vou achar a segunda parte, né? Aí, para achar a pressão na parte 2 ali, eu tenho que usar a equação de Bernoulli, ou Bernoulli, tá bom? Bom, como é que vai ficar aí essa conta, né? A equação de Bernoulli diz o seguinte para a gente, ó. Ela é assim, o básico dela, né? Pressão mais dGH mais dV quadrado sobre 2, isso aqui é constante, tá? Constante. Então, é igual a situação 1 à situação 2, para fazer essa conta aí, tá certo? dGH eu não vou considerar aqui, né? Vou considerar zero porque não tem variação de altura relevante aqui nesse fluido, tá bom? Tá tudo na mesma horizontal. Então, como é que fica, né? P mais dV quadrado sobre 2 é constante. Então, eu tenho o quê? P1 mais dV1 quadrado sobre 2 é igual a P2 mais dV2 quadrado sobre 2. A conta é essa, tá ok? P1, ele já deu, né? A pressão aqui no ponto 1, ó, 10 a quinta pascal. Ou seja, vamos botar como 100 mil, né? 100 mil pascais. Aqui, densidade, ele já deu ali 800, né? Vezes V1 ao quadrado. V1 é 4, né? Já foi dado ali. Então, 4 ao quadrado sobre 2. Igual a P2, que eu quero saber, né? Ele está me dizendo aqui quanto é. Mais 800, que é a densidade de novo, né? Velocidade agora é 8, né? 8 ao quadrado sobre 2. Tá bom? Fazendo essa conta, você vai achar certinho, né? Recomendo aí você fazer esse valor, 8,08 vezes 10 a quarta pascal. Então, esse item aqui está 100% correto. Tá bom? E a questão 100, ele fala, o tubo de Venturi pode ser utilizado para se aferir a velocidade de escoamento de um fluido. Perfeito, né? Tubo de Venturi ou Venturi pode ser usado para isso, né? É exatamente isso aqui, ó. Você tem uma redução de diâmetro no tubo de Venturi ou Venturi, tá certo? Tem uma redução de diâmetro. Mede a pressão aqui. Baseado nessa diferença, você consegue aplicar a fórmula de Bernoulli e calcular a velocidade de escoamento aí desse fluido. Tranquilo? Tem uma containhada que faz e tal, mas o tubo é usado exatamente para isso, para você ver qual a velocidade de escoamento desse fluido. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é correto. Com isso, a gente fecha aí a parte de física da prova, tá bom? Aqui no canal você vai encontrar outras resoluções também de outras matérias, né? De química, matemática e vai ter de assuntos técnicos também, tá? Essa parte da prova. E é isso aí. Agradeço pela atenção. Siga a gente aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Siga também no Instagram, @Professor Friedman. E tem o nosso site também, que você pode nos visitar lá, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.